Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos! E, por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Meu nome é Teodoro. A minha vida toda eu me perguntei se existe algo errado com o sangue que corre nas minhas veias. Tenho quase certeza de que ele é amaldiçoado. Sabe aquela sensação de que tudo ao seu redor está destinado a dar errado? Não importa o que você faça? Fico pensando se isso é só azar ou se existe algo mais profundo, mais sombrio. Talvez seja uma maldição, passada de geração em geração, condenando cada um de nós a uma vida miserável, cheia de dor e sofrimento, como se fosse um destino inescapável. Muitos de vocês irão me odiar pelo homem em que me tornei, pela frieza com que agi ao mexer com magia negra. Mas, para que vocês tenham noção de onde nasceu tanta crueldade dentro de mim, quero que conheçam um pouco da minha história e vejam que o que me transformei é uma resposta ao destino que o universo me presenteou. Eu não tenho lembranças do meu pai, mas até hoje sinto muita falta dele, pois pelo que soube, ele era louco por mim. Ele foi preso quando eu tinha só 2 anos de idade, então tudo o que sei sobre ele vem das histórias que meus familiares contaram. Mas para ser honesto, essas histórias nunca foram boas. Pelo contrário, são terríveis. Ele matou o próprio irmão e dizem que, se não fosse por isso, logo ele seria preso por outra coisa. Meu pai era traficante de drogas, envolvido até o pescoço nesse mundo podre, e isso acabou custando a vida dele. Mataram-no na cadeia, um acerto de contas de uma facção rival, pelo que ouvi. Para minha mãe, a morte dele lhe trouxe paz e libertação, porque ela vivia um relacionamento extremamente abusivo e violento. Diz ela que não sabia quem ele era quando se envolveu, e quando descobriu, já era tarde demais para deixá-lo. Eu não acredito nessa versão. Acho que ela era uma garota que gostava, sim, de se envolver com bandido. Soube, anos depois, que ele não foi o único bandido com quem ela se envolveu. Ela ficou com vários, mas nem todos eram do mal. Os caras ficavam com ela para tirar uma lasquinha e depois a largavam. Na época em que ela ficou com meu pai, ela tinha apenas 16 anos e ele a ameaçou de morte se o deixasse. Sem saber o que fazer, ela continuou com ele e logo engravidou de mim. Então, como eu disse antes, com a morte dele, ela voltou a ser livre. Mas não voltou a ser feliz, pois eu existia. Infelizmente, desde então, ela carrega um ódio enorme. Mas não pelo mundo ou pelo destino. Ela direcionou tudo isso para mim. Minha infância foi marcada por muito mais do que a ausência do meu pai. Eu cresci sentindo na pele, literalmente, todo o ódio que minha mãe carregava dentro dela. Cada frustração que ela tinha, cada erro que cometia na vida, era como se eu fosse o culpado. Ela descontava tudo em mim, sem piedade. Às vezes era um pedaço de pau, outras vezes uma barra de ferro, ou até um pedaço de fio. Qualquer coisa que eu fizesse, mesmo que fosse um deslize bobo de criança, virava motivo para apanhar. No mínimo, eu apanhava 2 vezes por semana. Minha mãe era manicure, e se algo dava errado no trabalho dela, se uma cliente reclamava, se qualquer coisa não ia bem, quem pagava o preço era eu. Era como se eu fosse o saco de pancadas onde ela podia despejar todo o veneno que a vida tinha jogado nela. Não tinha escapatória. Cada golpe, cada palavra dura, me fazia acreditar que talvez eu merecesse aquilo, que talvez o sangue maldito da família do meu pai fosse o responsável por toda aquela dor. Eu lembro de chorar muito e perguntar a Deus por que levou meu pai e não ela. Para vocês terem ideia de uma vez que quase morri nas mãos dela, irei contar um dos episódios mais marcantes. Eu saí da escola e fui para a casa de um amigo jogar videogame. Eu sempre fui louco, tanto por jogos quanto por futebol. Nesse dia em questão,
Tomei a decisão de não retornar logo para casa, pois achei que ela estava no salão trabalhando. Mas não, ela havia passado mal. Retornou para casa mais cedo e não me encontrou. Ela foi atrás de mim e logo descobriu onde eu estava. Ao vê-la, eu fiz xixi de tanto medo. Corri para casa desesperado. Não adiantou eu implorar por perdão. Ela me levou até o fogão e queimou minhas 2 mãos, dizendo que toda vez que eu tocasse num joystick, eu iria me lembrar de ter desobedecido a ela. Não foi a única vez que ela queimou minhas mãos. Ela tinha feito isso antes e fez depois também. E assim era a minha infância. A mãe dela, minha avó, me adorava, me dava roupas, presentinhos. Até hoje me pergunto o porquê de tanto amor, pois eu não retribuía. Infelizmente, ela morava distante e não tinha ideia do terror que eu vivia com a filha dela. Meus avós paternos me detestavam por conta de meu pai ter sido um criminoso que matou o filho preferido deles. Acreditem, eu era muito infeliz e me transformei num garoto explosivo. Eu descontava minha raiva em outros garotos da minha idade, ou um pouco mais novos. As coisas começaram a mudar, mas não por completo quando ela conheceu Antônio. Ele é dono de uma agência de eventos e é mais velho que ela há uns 10 anos. Eu não sei exatamente quanto tempo eles namoraram até decidirem morar juntos. Só sei que quando isso aconteceu, as surras diminuíram. Não desapareceram, não, mas ficaram menos frequentes. Eu tinha uns 8 anos na época e pela primeira vez na vida senti um pouco de alívio. Não que minha mãe tivesse se tornado carinhosa de repente, longe disso, mas pelo menos a violência não era mais diária. Acho que ela só parou de me bater porque queria mostrar para ele que era uma mulher doce, digna de um casamento. Antônio era um bom homem no início. Até me presenteou com um videogame no meu aniversário. Lembro muito bem do sadismo de minha mãe, me pirraçando, não permitindo que eu jogasse. Ela alegava que a TV era dela, e outras vezes dizia que quem pagava a luz era ela. Ela sentia prazer em me ver chorar. Em questão de meses, depois que minha mãe e Antônio foram morar juntos, ela engravidou. Tudo aconteceu rápido demais, como se o destino estivesse tentando me mostrar que as coisas poderiam melhorar um pouco. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, Danilo nasceu. Eu me lembro do dia em que ela chegou em casa com ele nos braços. A forma como ela olhava para aquele bebê, com tanto amor, tanto carinho, era algo que eu nunca tinha visto antes, pelo menos não vindo dela. Minha mãe era uma pessoa completamente diferente com ele, como se todo aquele ódio que ela tinha por mim nunca tivesse existido. Era difícil de engolir. Com o tempo, esse contraste entre a forma como ela tratava Danilo e a forma como ela me tratava começou a me corroer por dentro. Eu assistia a cada sorriso, cada gesto de afeto e sentia um ódio crescendo no meu peito. Era um ódio confuso, misturado com inveja e dor, mas era forte. Eu não conseguia entender por que ela era capaz de amar Danilo tão facilmente, mas nunca teve um pingo desse amor por mim. Mesmo sabendo que ele era meu meio-irmão, eu o odiava, e a cada dia que passava, isso se tornava maior. Algo que vale mencionar é que minha mãe era uma mulher muito barraqueira e estressada. Seu tom de voz é extremamente alto. Ela e Antônio brigavam constantemente. A briga sempre partia dela, e ela sempre ia para cima dele e o estapeava. Mas ele a respeitava por conta da gravidez. Mas isso mudou após o nascimento de Danilo. Antônio passou a revidar os tapas com murros e as coisas ficaram bem feias. Uma vez, ele a empurrou escada abaixo. Eu não tive a mínima dó, até sorri por dentro. Acho que foi a partir daí que comecei a sentir felicidade com a miséria alheia. Durante os primeiros 4 anos de vida de Danilo, não tem nada de significativo para contar. Ele era daquelas crianças choronas e chatas
que faziam um escândalo por qualquer coisa. Se tem uma coisa que ficou marcada nesse período, foi o quanto minha mãe se desdobrava para agradá-lo, como se o mundo girasse em torno dele. Mas, em relação a mim, não tenho muito a dizer sobre essa fase. Era como se eu estivesse vivendo em segundo plano, invisível. Foi nesse período que ela passou a frequentar a igreja evangélica. Mas a palavra de Deus não tocou o coração dela, ou talvez a sua pouca fé não tenha arrancado o demônio que vivia nas costas dela. Mas tudo mudou quando Danilo fez 5 anos. Foi aí que o inferno na minha vida voltou com toda a força. Ele se tornou um garoto pirracento, começou a mexer nas minhas coisas, como se tivesse o direito de se apossar de tudo o que eu tinha. Meus brinquedos, que eram poucos, logo se tornaram alvos das travessuras dele. Ele não queria só brincar, queria destruir. Até o videogame, que era uma das poucas coisas que eu valorizava de verdade, não escapou. Ele fazia questão de arrancar os botões do joystick. E minha mãe, ela não via problema nisso. Se eu reclamava, ela gritava que quem comprou aquela porcaria foi o pai dele. E se eu quisesse um, que eu fosse ao cemitério pedir ao fantasma do meu pai. Foi nesse período que ela voltou a me bater com frequência. Logo, ela foi denunciada por algum vizinho, pois meus gritos eram de cortar o coração. Se fosse só um tapa, eu não me importaria e ficaria calado. Mas era uma sessão de 15 a 20 minutos de espancamento. O conselho tutelar veio. Ela foi ouvida algumas vezes. Eu fui ouvido e contei tudo o que ela fazia comigo. Vocês acreditam que não deu em nada? Acho que eles caíram no papo da boa cristã. Tive que crescer vendo meu irmão ganhar tudo do bom e do melhor e ficar caladinho. Ele estudava em colégio particular, foi matriculado na escolinha de futebol. Então, se eu o odeio, não é culpa minha. Eu cresci sendo obrigado a odiá-lo. Minha mãe contou a Danilo que meu pai era um bandido. Sei que Danilo era uma criança e estava sob a influência de minha mãe, mas ele jogava na minha cara todos os dias que Antônio era o herói dele e que meu pai mereceu morrer por ser bandido. Para ser sincero, essa era a minha ferida, pois mesmo ele sendo um bandido, eu o queria vivo. Quem é que quer o seu pai morto? Antônio não tinha amor por mim, mas me tratava bem. Talvez por pena do tratamento que eu recebia. No meu aniversário de 15 anos, ele me presenteou com um celular. No dia seguinte, assim que ele foi para o trabalho, minha mãe jogou dentro d'água. Nesse dia eu não chorei diante dela, pois a presentearia com a dor que ela tanto queria ver em mim. Eu chorei por dentro. Nesse dia, eu mudei internamente. No dia seguinte, eu roubei um celular na sala de aula. Eu queria muito ter um celular, e minha mãe tirou de mim a minha chance de ter um. Ninguém me viu roubar. Mesmo assim, eu era um dos suspeitos. E minha mãe foi chamada na escola. Eu dei fim no celular para que ninguém soubesse que tinha sido eu. Infelizmente, minha mãe sabia que eu tinha motivos para fazer isso e me acusou. Nesse dia, ela arrancou uma barra de alumínio que sustentava a cortina do banheiro e me bateu por meia hora. Ela não se contentou e chamou meu avô paterno para contar. Por volta das 7 da noite, eu recebi a visita dele e ele descontou em mim todo o ódio que tinha do meu pai. A surra que ele queria dar no meu pai por ter matado o próprio irmão, ele deu em mim. Fiquei de cama por 4 dias, com muita dor no corpo, mas a dor era mais interna do que física. Eu estava completamente destruído por dentro. Quando me recuperei, eu não era mais o mesmo. Aquela surra de ambos me matou por dentro. Eu saí de casa e fui para o morro atrás dos traficantes pedir emprego. Os caras com quem eu jogava bola sempre comentavam que dava para lucrar com essa vida. Então, se tudo que vinha indiretamente de minha mãe ela destruía, agora eu iria ganhar com o meu próprio suor.
Eu precisava sair daquela casa o mais rápido possível. Não aguentava mais tanto sofrimento. E foi nesse dia que entrei para a vida do tráfico. Abandonei a escola. Aquele lugar não me melhorava em nada. Lá, ninguém se comovia com a minha dor, com os meus machucados. As professoras já tinham visto várias vezes hematomas no meu rosto, nos meus braços. Ninguém nunca me ajudou. Acho que tinham medo da minha mãe, pois acreditem, nunca vi uma mulher tão barraqueira na minha vida. A igreja que ela frequentava não a melhorava em nada. Era impressionante como, aos domingos, ela já acordava com as músicas religiosas e no final da tarde estava caçando motivos para discutir ou comigo ou com Antônio. Mas voltando ao assunto, entrei para a vida do tráfico e me dei mal logo nos 2 primeiros meses, pois eu me perdi nas contas. Na verdade, eu não sabia passar troco e fiquei devendo uma grana alta. Na época eram uns 2.000, mas para quem não tem de onde tirar, é muita grana mesmo. Logo, recebi um ultimato do dono da boca. Por conta disso, me juntei a outros rapazes do morro que costumavam praticar pequenos assaltos. Eu tinha pouco tempo para pagar minha dívida. Eu literalmente odiei essa parte. Ter que segurar uma arma e ameaçar a vida de outras pessoas me cortou o coração. Mas eu precisava daquele dinheiro, ou perderia uma das minhas mãos. Vale mencionar que um dos garotos que vendia junto comigo também cometeu o erro de se atrapalhar nas contas, e após uma surra de mais de 3 homens, foi jogado de uma ribanceira. Mas sobreviveu. Tudo porque ele não conseguiu o dinheiro no tempo estipulado pelo dono da boca. Depois que finalmente paguei minha dívida, fui demitido. Eu dei graças a Deus, pois também não queria continuar e não sabia como sair. Não sei como, mas a conversa de que eu estava metido com coisas erradas chegou ao ouvido de minha mãe. Então, Antônio disse que na casa dele eu não voltaria a viver, para não influenciar seu filho. Eu fui morar na casa da minha avó materna. A casa minúscula onde ela morava também era seu ponto comercial. Ela era cabeleireira. Era na sala onde minha avó atendia as clientes. O quarto mal cabia à cama. E era lá dentro que eu deveria permanecer. Sem janela, um calor infernal. Nem TV tinha, pois a única ficava para as clientes na sala. Para minha sorte, ou azar, naquele semestre, Antônio e minha mãe tiveram uma briga feia e os dois foram parar na delegacia. Depois desse dia ele foi embora de casa. E eu, consequentemente, retornei para casa por insistência da minha avó. Nos primeiros dias, eu e minha mãe praticamente não nos falávamos. Vivíamos como 2 estranhos sob o mesmo teto e, sinceramente, para mim, estava perfeito assim. Quanto menos contato, melhor. Eu preferia o silêncio ao invés de ouvir as acusações e provocações dela. Mas, como sempre, minha mãe não conseguia viver em paz. Ela voltou a me provocar, exigindo que eu arrumasse a bagunça que Danilo fazia, já que, segundo ela, quem pagava a casa era ela. A lógica dela era simples. Eu deveria ser grato por ter um teto. E isso significava que eu tinha que obedecer sem questionar. Talvez, se ela fosse uma boa mãe e Danilo um bom irmão, eu teria feito isso com prazer. Mas eles me desprezavam e me detestavam. Para evitar essas discussões e humilhações, eu comecei a sair de casa minutos antes dela chegar do trabalho. Ia para a praça do bairro, um lugar onde eu podia ficar sozinho e em paz. A minha fama de valentão no bairro, algo que eu tinha adquirido por nunca levar desaforo para casa, acabou me distanciando dos garotos da minha idade. Crescemos juntos, mas com o tempo eles foram se afastando. Não é que eu sempre brigasse na rua, mas eu era explosivo e batia ou discutia com qualquer um que me olhasse feio. Então, eu geralmente ficava na praça sozinho, com meus pensamentos,
me distraindo com o vai e vem das pessoas e com a brisa que rolava no local. Não comentei isso antes porque não achava necessário, mas eu era um rapaz bem bonito. Tinha um corpo atlético e definido, mesmo sem praticar esportes. O futebol que eu jogava não era tão constante, então creio que o meu belo corpo era apenas um presente de Deus. De acordo com algumas pessoas, eu era a cara do meu pai. Não sei se isso era uma bênção ou uma maldição, mas era o que diziam. Não tem nada em mim que se pareça com minha mãe, nem a cor. Ela é negra, assim como meu irmão, e eu sou bem clarinho. Eu me tornei bem vaidoso. Vivia no barbeiro, cortando o cabelo, arrumando a sobrancelha. As roupas que eu tinha eram compradas por minha avó. Eu não sei se era pela minha beleza ou pela minha fama de valentão, mas eu era bem cobiçado pelas garotas do bairro. Só que eu era um cara tímido pra caramba. Eu mal conseguia olhar nos olhos de uma garota, quanto mais conversar ou tentar algo. Em uma dessas tardes de idas e vindas na praça do bairro, avistei uma placa na porta de uma pizzaria. Eles estavam contratando entregadores locais. Vi aquilo como uma oportunidade de começar a ter minhas próprias coisas. Criei coragem e fui me candidatar. Eles pagavam apenas R$ 3 por entrega, porém seria necessário ter uma bicicleta para isso. Eu sabia que minha avó compraria uma para mim e aceitei o emprego. Pedi que eles me dessem 3 dias para que eu começasse. Dali fui para a casa da minha avó a pé. A casa dela ficava a uns 16 ou 20 quilômetros, mas a distância não importava. Eu queria mesmo era começar a trabalhar. E no dia seguinte, como eu já esperava, minha avó comprou uma bicicleta para mim. Logo no meu primeiro dia de emprego, eu conheci Camila, a filha do dono da pizzaria. Ela trabalhava no caixa. Trocávamos olhares o tempo todo. Foi ela quem deu o primeiro passo e me chamou para sair. E isso aconteceu logo nas 3 primeiras semanas. Foi ela a responsável por eu sorrir de felicidade pela primeira vez na vida. Infelizmente, o que eu ganhava ali era muito pouco para poder arrumar meu cantinho. A minha felicidade passou a incomodar minha mãe. E acreditem se quiser, um certo dia retornei do trabalho e ela havia cortado todas as minhas roupas. Meus sapatos, tudo. Na verdade, acho que ela queria um motivo para me bater, pois se eu gritasse, ela poderia me bater sem culpa. Infelizmente, eu me enfureci e ela me espancou com uma vassoura. Mas dessa vez, eu a empurrei. Eu tinha 16 anos e já era forte o bastante para revidar. Eu não bati, apenas empurrei. Enfurecida, ela ligou para a polícia dizendo que eu estava querendo matá-la. E eles acreditaram, pois minha mãe consegue convencer qualquer um de que é uma mulher ingênua. Eles me levaram para a delegacia algemado. Não estavam nem aí para o fato de eu ser menor de idade. Acho que fizeram isso para me assustar. Me deram o maior sermão. Jurei, chorei e afirmei que nunca toquei a mão nela e que, se quisessem, poderiam perguntar pela vizinhança e facilmente saberiam as torturas que eu sofria. Diante do tamanho sofrimento que eu expressei, eles acreditaram em mim e até me aconselharam a ir embora da casa dela o mais rápido possível. Fui dispensado e tive que voltar a ficar sob o mesmo teto que ela. Infelizmente, o fato de eu sair algemado chegou aos ouvidos do pai de Camila, que me demitiu no dia seguinte. Ele me disse que não permitiria que eu continuasse a namorar a filha dele, pois eu a espancaria, assim como eu fazia com a minha mãe. Pois é. Minha mãe teve a capacidade de chamá-lo e inventar uma barbaridade dessas. Eu amava Camila demais. E perder ela não fazia parte dos meus planos. Naquele dia, fiquei tão revoltado que subi na favela e comprei drogas para meu consumo. Eu não tinha experiência nenhuma com o uso dessas coisas.
Usei tanto que passei mal e desmaiei. Acordei no hospital. 2 dias depois, retornei para casa e me deparei com Camila chorando muito, achando que eu estava morto. Ela me garantiu que não iria me deixar por nada, pois me amava demais, e disse que eu fui um tolo ao pensar que ela faria isso. Camila tentou convencer o pai, levando alguns vizinhos meus para comprovar que eu era torturado pela minha mãe. E assim, voltei para o meu emprego e só ia em casa para dormir. Dessa forma, eu evitava problemas. 1 ano depois disso, Camila engravidou. Eu fiquei radiante. Com aquele empreguinho, não teria como sustentar ela e meu filho. Passei a procurar emprego dia e noite, mas as portas não estavam abertas para um cara que não havia nem concluído o 1º grau. Desesperado por uma solução, decidi aceitar outro tipo de emprego. Pois é, voltei para as esquinas para vender vocês sabem o quê. Dessa vez, fiquei atento demais. Fazia questão de aceitar apenas o dinheiro exato pela mercadoria. Eu não dava troco, e dessa forma, aluguei minha casa e deixei minha mãe e Danilo para trás. Camila odiava esse meu trabalho, mas aceitava, pois era a única forma de sermos uma família. Eu não pretendia ficar nessa vida por muito tempo e continuava em busca de algo novo. Até entrei em um supletivo à noite, por incentivo de Camila. Meu querido Bruno nasceu gordinho, mas era bem saudável. Durante seus 2 primeiros anos vivemos na maior paz possível. Mas, como eu disse antes, sina é sina. Assim como meu pai, meu destino estava traçado e eu escolhi esse tipo de vida para mim. Fui pego pela polícia com a bolsa cheia de mercadoria. Mas essa não foi a pior parte. As pessoas a quem eu devia essas mercadorias não estavam nem aí, com o fato de eu ter sido pego. Eles queriam o dinheiro deles e foram atrás de Camila e da minha mãe para que dessem conta, pois sabiam o endereço das duas. Com medo de que acontecesse algo a Danilo, minha mãe pediu dinheiro a Antônio. E claro, revelou o motivo. Não mencionei antes, mas ele era louco pela minha mãe e fazia qualquer coisa para que ela lhe desse uma chance de reatarem. Mesmo que Danilo não estivesse correndo perigo, ele faria isso por ela. Ela o usava para conseguir uma boa vida. Mas isso não vem ao caso agora, pois estou aqui para contar a minha vida. Eu estava arrasado e destruído, pois estava repetindo os erros do meu pai. Eu estava trabalhando com a mesma coisa que ele. Eu não matei meu irmão, mas o odiava. E fui preso quando meu filho tinha apenas 2 anos. A nossa história era bem parecida. E agora eu estava privando meu filho de levar uma vida digna, de ter um pai. Meus dias atrás da grade foram terríveis. Eu refleti e me arrependi amargamente por ter exposto minha família a isso. Não poder dormir e acordar com meu filho me matava por dentro. Uma certa madrugada, acordei suado após ter tido um terrível pesadelo com meu filho me pedindo socorro. Eu sequer podia me levantar e respirar um ar. Eu fiquei desesperado, pois nem para casa eu podia ligar para saber se estava tudo bem. No dia seguinte, por volta das 14 horas, o carcereiro me chamou. Ele não deu detalhes, só disse que alguém estava lá para falar comigo. Minha cabeça começou a girar, mas eu o segui pelos corredores frios, sentindo um pressentimento ruim crescer a cada passo. Quando chegamos em uma sala, vi Camila me esperando. Ela estava em prantos, visivelmente abalada. Os olhos vermelhos e inchados dela só reforçavam a gravidade do que estava prestes a ser dito. Ela me contou que minha mãe e ela tinham se tornado amigas. Segundo Camila, minha mãe dizia que gostava muito do netinho e por isso confiava em deixar ele passar o dia com ela, já que ele sempre se comportava bem e parecia feliz lá. Ao ver o desespero dela, pedi que ela parasse com os rodeios
e me contasse o que havia acontecido. Então, ela me contou o pior. Em um dos dias em que Bruno estava na casa da avó, ele encontrou o potinho de veneno de rato que estava mal guardado. E, sem saber o que era, ingeriu o veneno acidentalmente. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Eu fiquei sem ar. O mundo ao meu redor começou a girar. E a única coisa que eu conseguia pensar era que tudo estava perdido. Naquele momento, eu tive a certeza de que minha mãe forneceu o veneno propositalmente. Quando ela soube da gravidez, a primeira coisa que ela disse foi que a criança seria mais um bandido a vir ao mundo. Que o legado da minha família maldita não deveria continuar. Ela odiava meu filho. Como assim agora ela gostava dele? Naquele momento, preso e impotente, eu percebi que o ódio que eu carregava dentro de mim por tanto tempo não significava nada diante daquela notícia ruim. O que eu senti ali, naquele instante, foi uma dor que nunca imaginei ser possível. Ela me contou que o garoto estava em coma. Eu sacudi Camila e perguntei onde ela estava com a cabeça ao acreditar numa víbora como minha mãe. Ela sabia do que aquela mulher era capaz e teve a coragem de deixar o meu Bruninho nas mãos dela. Eu esmurrei a parede com tanta força que quebrei os dedos. Infelizmente, devido a esse meu surto, tiraram Camila dali e eu voltei para minha cela. Eu jurei a mim mesmo que iria me vingar dela, mesmo que meu filho sobrevivesse. Nem que isso fosse a última coisa que eu fizesse no mundo. Ela tentou matar meu filho para me destruir. No dia seguinte, Camila me ligou e falou que o estado dele ainda era grave, mas que ele estava fora de perigo. Eu não sei hoje, não sei se é em todas, mas na penitenciária em que eu estava havia um telefone público, onde recebíamos ligações diariamente. E esse telefone ficava no pátio. Era apenas um, mas todos ali respeitavam o direito do outro. 20 dias depois disso, ele recebeu alta do hospital. Isso me trouxe um alívio imenso, mas não trouxe paz para minha alma. A cada dia que eu passava ali dentro, eu estava sendo alimentado pelo desejo de vingança. Pensei 1000 vezes em fazer mal a Danilo, que era o ponto fraco dela. Mas ele nunca me fez mal, e apesar de odiá-lo, ele não merecia. Uma coisa que eu não posso afirmar, mas tenho quase certeza, é que foi minha mãe que me denunciou à polícia. O restante dos dias que passei ali foi planejando fazê-la pagar de algum modo. Ao contrário do meu pai, eu não morri ali dentro. Ao todo, fiquei preso 1 ano e meio. Quando voltei para casa, eu dediquei todos os meus minutos ao meu filho. Não permiti nem que ele fosse à escola. Ele já falava e, com o idioma criancês, me contava as aventuras que teve na escolinha, enquanto eu estava preso. Era prazeroso demais ouvi-lo me chamar de pai. E aquela víbora tentou acabar com isso. Quando finalmente matei a saudade dele, chamei Camila para ter uma conversa séria a respeito da minha vingança contra minha mãe. Eu estava disposto a fazer justiça com as minhas mãos. Eu não faria nada a Danilo, só a ela. Porém, Camila me implorou que eu não destruísse nossas vidas por conta de uma vingança. Ela disse que, apesar de sofrer por mim, quem enfrentaria uma vida sofrida seria nosso filho, com um pai atrás das grades por assassinato. Mas eu estava furioso e não iria me conformar enquanto não a visse sofrer. Ao longo daquela semana, ela me convenceu a não cometer essa besteira e disse que poderíamos destruí-la de outra forma. Quando lhe perguntei qual seria essa tal forma, ela disse que poderíamos tentar um trabalho de magia negra. A minha primeira reação foi sorrir, pois parecia loucura ela sugerir isso. Durante toda a minha vida, eu não tinha ouvido falar desse tipo de coisa, mas logo vi que ela falava bem sério. Depois disso, ela pegou o celular e me mostrou vários sites e artigos que falavam sobre esse assunto.
Eu fiquei altamente intrigado. Isso era realmente algo novo para mim. Então, decidi dar uma pesquisada mais a fundo sobre o assunto. Me interessei muito quando vi menções a pactos demoníacos e comecei a pesquisar como evocar demônios. Mas logo me vi assustado, pois vi que os filhos costumam pagar o preço por isso. Pelo sim, pelo não. Decidi não arriscar. Conversei com Camila e ela ficou de encontrar alguém para fazer esse trabalho, já que ela tinha alguns conhecidos da Quimbanda e do Candomblé. Desde já, deixo claro que aprendi que o Candomblé não faz trabalho para o mal de ninguém. Só mencionei, pois, existem pessoas que se desviam do caminho e decidem usar as forças ocultas para a destruição. E eram essas pessoas que eu e Camila precisávamos encontrar. Cerca de um mês depois, Camila falou que havia pego o telefone e o endereço de um feiticeiro poderoso que já enterrou umas dezenas e colocou vários na cadeira de rodas. Infelizmente, a casa desse bruxo ficava numa cidade vizinha e eu estava na condicional. Não tinha autorização para deixar a cidade. Indaguei a Camila se não poderia arranjar outro, mas ela disse que sentia que ele lhe daria a vingança esperada. Ele foi muito bem recomendado. Seu nome é Alfredo. Ligamos para ele e conversamos o possível pelo telefone. Valores, o que precisaríamos levar. Quando Alfredo me disse que faria, mas que eu deveria lhe dar 5.000 por isso, quase desmaiei. Implorei por um valor menor, mas de nada adiantou. Nenhum argumento o convencia. Ele até disse que, se eu fosse procurar outro, ficaria abismado com o preço que me cobrariam. Ele me garantiu que seus feitiços não falham. Desliguei aquela ligação bem desanimado. Eu não tinha R$1, e o dinheiro que ganhávamos vinha do suor da minha esposa, que ralava o dia inteiro para nos sustentar. Sei que, a partir do que irei contar, vocês irão me odiar, mas eu precisei fazer isso. Eu estava obcecado por vingança. Aquele monstro deu chumbinho ao meu filho. Ele só não morreu porque Deus foi misericordioso. Mas essa era a intenção dela. Lembrem-se disso. Isso me motivou e me encorajou a ir em busca de gente da pesada que eu conhecia da época em que eu traficava. E foi na parceria deles que eu realizei alguns assaltos. Em um deles, quase fui pego pela polícia, mas conseguimos escapar. Acreditem, apesar de andar com pessoas armadas, eu nunca teria coragem de ferir alguma das vítimas e me certifiquei de que nenhum deles o faria. Eu não estou justificando meu erro, pois sei que mereço estar atrás das grades pelos roubos. Sou consciente disso, mas eu estava disposto a quase tudo por essa vingança. Enfim, em pouco tempo, eu consegui fazer esse tipo de arrecadação, ou seja, tomei à força dinheiro de inocentes. Quando finalmente consegui a quantidade exata que precisava, liguei para Alfredo e marquei um horário. Ele me pediu para levar uma mecha de cabelo dela, uma foto e uma roupa. A mecha era praticamente impossível, porque aquela infeliz usava mega hair. Eu mesmo me encarreguei de visitá-la. Na verdade, ela me devia esse encontro. Ela me devia explicações do que fez ao meu filho. Por mais que a versão que ela apresentou dissesse que foi algo acidental, era mais que óbvio que foi proposital. Cheguei na casa dela meia hora antes do horário que ela costumava chegar do trabalho. Danilo odiou a minha visita e tentou até me colocar para fora, mas eu não lhe dei ouvidos. Fui ao banheiro e catei 2 calcinhas daquela imunda. Em um momento de distração do meu irmão, peguei uma das fotos que estava na estante. Esperei ela chegar, pois queria confrontá-la. Talvez aquele seria nosso último encontro. Mas acho que ela adivinhou e não voltou no horário esperado. Ou talvez o próprio Danilo tenha passado uma mensagem informando a minha presença. Infelizmente, dessa vez, nosso encontro não foi possível. Mas eu queria muito encontrá-la. Ela não podia mais me bater. Eu não era mais aquela criança que ela fazia de saco de pancadas.
Seria um encontro entre um homem e uma mulher. Como eu já estava com o material em mãos, fui embora dali. Eu tinha certeza de que o Deus dela não a protegeria, pois ela era uma falsa cristã, uma falsa filha de Deus. No dia seguinte, deixei meu pequeno na escolinha e peguei a estrada. Camila não pôde me acompanhar por conta do trabalho. Na época, Vanessa, a irmã de Camila, era quem ficava com Bruno quando precisávamos resolver algo. Eu não confiava em ninguém, mas Camila me garantia que a irmã dela amava meu filho e cuidava dele como se fosse uma mãe. Mesmo contra a minha vontade, a deixei responsável por ir buscar meu filho na escola e depois disso, caí na estrada. Não distava muito. A cidade em que Alfredo morava ficava apenas a 2 horas. Presencialmente, Alfredo era bem diferente do que eu imaginava. Eu o imaginei mais jovem. Pela voz, ele aparentava uns 30 anos no máximo, mas não. Ele tinha 52 e seu cabelo era bastante grisalho. Ele me tratou super bem e me garantiu que eu haveria pagar por todo o mal que me fez. Ele não sabia sobre o meu passado, pois eu me envergonhava de contar todo o meu sofrimento para um estranho. Mas acho que, de certa forma, ele sabia de tudo, pois parecia sentir pena de mim. Eu entreguei as calcinhas a ele e a foto, e disse que eu não queria que ela tivesse um fim trágico e rápido. Ela precisava levar uma vida definhando aos poucos. Ele me garantiu que, em menos de um mês, ela começaria a pagar um preço muito caro. E disse que eu precisava estar presente no momento do ritual, pois precisaria dar algo meu para reforçar. Eu detestei essa parte, mas para vingar meu filho, eu faria qualquer coisa. Por volta das 2 da manhã, ele me levou a um quarto nos fundos da casa e pediu que eu não me assustasse com o que visse, mas isso não foi possível, pois aquele local era assustador. As estátuas demoníacas, dos diabos, sei lá como chamar, que havia ali dentro eram extremamente assustadoras. Sem falar nos objetos pendurados na parede, caveiras de animal, caveiras humanas, coisas desse tipo, bem tenebrosas. Mas como eu disse antes, eu estava obcecado por vingança. Porém, o poder negativo que havia ali dentro era muito forte, e comecei a achar que Alfredo me mataria no ritual. Em certo momento ele pediu que eu me ajoelhasse perante uma das estátuas e estendesse uma das mãos, pois ele precisaria fazer um corte. Meu sangue faria parte daquela oferenda. E assim fiz. Mas o ritual não se baseou apenas nisso. Ele fez outros tipos de oferendas e rezas. Quando finalmente achei que tudo tinha acabado, uma entidade se manifestou no corpo de Alfredo. Foi aí que fiz xixi nas calças de susto. Ele falou algumas palavras ininteligíveis, acho que em outro idioma. Mas depois disse algumas coisas das quais nem me lembro muito bem, pois meu estado de pavor era enorme. Eu tinha certeza que aquele demônio estava ali para me matar. Mas ele estava ali para fazer uma outra coisa que me dá vontade de vomitar só de lembrar. Não irei especificar porque realmente é algo nojento. Só sei que ele saboreou com muita vontade algumas coisas ali. Eu só sosseguei quando finalmente amanheceu e saímos daquele quarto. Ele pediu que eu evitasse encruzilhadas por um total de 7 dias. Quando cheguei na rodoviária, pude respirar aliviado. Fui direto para casa. Aquela semana se arrastou a passar. Eu estava doido para encontrar minha mãe, olhar nos olhos dela e perguntar o porquê de tanta crueldade com uma criança. Acho que a justiça contra ela deveria ser divina, mas como Deus não faz mal aos seus, contratei o diabo e estava com fé de que ele trouxesse a vingança esperada. 10 dias após o feitiço, fui na casa dela, mas não entrei. Fiquei na esquina esperando ela passar. Fiz questão de contar a todas as pessoas que encontrei, enquanto a aguardava,
que ela tentou matar meu filho envenenado. Eram pessoas que conheciam a minha história de vida e sabiam das misérias que passei nas mãos dela. Contei e eles acreditaram. Eu sabia que ela não permitiria que eu entrasse na casa dela. Então, quando a avistei, me aproximei e perguntei: por quê? Ela não assumiu claramente, mas disse que meu filho seria mais uma praga no mundo e não deveria ter sobrevivido. Ela não estava nem um pouco arrependida do que fez. Eu disse, olhando nos olhos dela, que iria assistir de camarote a derrota dela. Discutimos e eu até rezei para que ela viesse para cima de mim, me bater, pois dessa vez eu descontaria com pelo menos um tapa bem forte. Mas acho que ela sabia disso e não agiu com violência. Após me xingar todo, ela entrou e bateu a porta. Cerca de uns 20 dias depois disso, minha mãe levou um tiro na nuca. O ônibus em que ela retornava ou ia para o trabalho foi invadido por 2 ladrões. Mas o ônibus foi cercado por policiais e fizeram justamente minha mãe de refém. E a consequência foi um tiro que, de acordo com o cara, foi acidental. Quando ela saiu do coma, eu estava lá, sorrindo para ela. Não precisei dizer nada. Queria apenas que ela soubesse que eu estava feliz pelo que aconteceu. Ela perdeu o movimento das pernas, dos braços. Virou uma completa inválida. Desculpem pelo que vou dizer, mas eu não tenho a mínima pena nem arrependimento. Ela foi encaminhada para um local que pudesse receber a ajuda necessária. Minha avó não tinha a mínima condição de ser responsável por ela. Danilo ainda era muito novo e eu jamais ficaria com ela um dia sequer. Poucos anos se passaram desde então. Hoje trabalho num lava-jato de bairro. Não consegui achar nada melhor que isso, pois a sociedade não me dá confiança. Quero ter uma vida digna. Quero dar isso a meu filho. Quero quebrar a maldição que carrego nas veias. Espero que Deus um dia tenha piedade de mim e interceda a meu favor. Não quero ser um bandido. Me arrependo amargamente de um dia ter sido. Apesar de ter evocado o diabo para me trazer a vingança, eu não sou temente a ele. Venho tentando encontrar a paz através de orações a Deus. Espero mesmo que um dia eu encontre, pois quero e preciso ser feliz. E quero que meu filho siga por um bom caminho.